Boa madrugada, boa manhã, Deus abençoe. Pai amado, Pai santo, essa é a tua hora, meu Pai, que a palavra seja para uma glória do teu nome, um hino para uma glória do teu nome, que seja tudo para uma glória do teu nome, Senhor, que nós vemos diminuir, tu venha sobressair, que nós vemos, meu Pai, estar aqui diante de ti, fazendo a tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Vamos cantar o hino 122. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a Franklin. Deus abençoe Alonso. Deus abençoe Luiz. Vou começar a cantar o hino 122. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Fogo divino, clamamos por ti. Fogo divino, clamamos por ti. Vem lá do alto, vem, desce aqui. Fogo divino, clamamos por ti. Vem lá do alto, vem, desce aqui. Ó, vem despertar-nos com teu fulgor. Vem inflamarmos com o teu calor. Desce do alto, bendito fogo. Desce poder celestial. Desce do alto, bendito fogo, vem chama pentecostal. Desce Espírito Consolador, desce e enche-nos do santo amor. Desce ao mundo, nos mostra Jesus. Glória a Deus, dá-nos poder, vida, graça e luz. Desce do alto, bendito fogo, desce poder celestial. Desce do alto, bendito fogo, vem chama pentecostal. Arde em minha alma, ó chama de amor. Arde em meu peito e dá-me valor, consome todos os restos do mal. Desce, ó já, fogo pentecostal. Amém, glória a Deus. Desce do alto, bendito fogo. Aleluia. Desce poder celestial. Desce do alto, bendito fogo, desce poder celestial. Desce do alto, bendito fogo, vem chama pentecostal. Coisa mais linda, o hino da harpa. Hoje eu estava vendo um vídeo que tem 6 horas de hino da harpa. Os hinos conhecidos, maravilhosos. Que a gente começa a cantar o hino da harpa, a hora passa que a gente nem sente. 127. Hino 127 da harpa cristã. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando,
considera-se um pecador. Mas o fogo santo, o queimando, torna-o útil para seu Senhor. Glória a Deus. Fala, Deus, fala, Deus. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, fala, Deus, fala, Deus. Fala, Deus, sim, alegra tendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador. Aleluia, mas o fogo santo, o queimando, torna-o útil para o seu Senhor. Todos juntos, fala Deus, fala Deus, fala Deus. Toca-me com brasas do altar, fala, fala Deus, fala Deus, graças a Deus. Sim, alegra tendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala Deus, fala Deus, fala Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus. Sim, alegro atendo ao teu mandar. Graças a Deus. Hinos da harpa, para começar, nós estamos na quarto dia de 1 Coríntios. Hoje nós estaremos lendo o capítulo 4 de 1 Coríntios, um mistério profundo. Que Deus venha nos abençoar nessa manhã, nessa tarde, nesta noite, nesta madrugada. E que tudo dê certo nesse dia, né? Em nome de Jesus. Que nós estamos guardados debaixo da mão do poderoso Deus. Que os seus anjos de cura venham estar nos curando, nos abençoando, tirando toda a enfermidade do nosso corpo físico, do tumor na garganta, no sangue, no rins, na próstata, no baço, no fígado. Aonde tiver alguma coisa escondida, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós ordenamos que saia da nossa vida pelo poder do sangue de Jesus, porque há poder no sangue de Jesus. Aleluia. Vou cantar o hino da harpa 139. Jesus, meu eterno Redentor. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós nessa madrugada. Amém? Glória a Deus. Já o Filho de Deus é descido do céu, a obra perfeita na cruz consumou, e ali sua carne, rasgada qual véu, vivo caminho para o céu nos consagrou. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador. Vivo contente, pois ele me amou. Por Adão o pecado no mundo entrou,
Ninguém dessa lei se podia libertar, mas o Filho do Homem por nós triunfou. Nele podemos do mal ressuscitar. Jesus é meu eterno Redentor. Por seu sangue já remido estou. Aleluia. Deu-me paz, poder consolador. Vivo contente, pois ele me amou. Do inferno que paga os maus há de dar. Do medo da morte esse dardo cruel. Do abismo eterno te pode salvar. Só Jesus Cristo, o bom Emanuel. Jesus é meu eterno Redentor. Por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador. Vivo contente, pois ele me amou. Bem alegres buscamos a pátria de amor, a qual Deus no céu para nós preparou, onde sempre veremos o nosso Senhor, Cristo Jesus, que do mal nos libertou. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador. Vivo contente, pois ele me amou. Amém? É uma pena que eu não consigo identificar certos hinos pelo índice da harpa cristã. Vamos cantar o hino 432 da harpa cristã. Quatrocentos e 432 da harpa cristã. Em nome do Senhor Jesus. Minha vida seja assim, aleluia, consagrada a ti, Senhor. Possas sempre tu por mim, aleluia, opera o teu amor. A minha alma lava, Salvador, Salvador, no teu sangue puro, carmesim, carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, o quê? Tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão, onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faça ouvir, se faça ouvir. A minha alma lava, Salvador, Salvador, no teu sangue puro, carmesim, carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já, consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, aleluia, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, Salvador, no teu sangue puro, carmesim, carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim.
Aleluia. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, me consagrar, me consagrar. A minha alma lava-me, Senhor, meu Senhor Salvador. No teu sangue puro carmesim, carmesim puro sim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Aleluia. Coisa mais linda, né? As coisas do Senhor Jesus. Interessante que eu estava pensando aqui agora, o meu pai, ele foi músico, né? Ele era uma pessoa muito profissional na área musical, né? Uma vez eu lembro que eu fui visitar ele há uns 20 e poucos anos atrás. Foi eu e meu irmão. E nós cantamos um hino que Deus deu à minha mãe. Ela cantava muito esse hino na igreja. Na guerra de Faraó foi Jesus quem venceu. Na guerra de Faraó foi Jesus quem venceu. Jesus é vencedor, aleluia. Jesus é vencedor. O inimigo caiu por terra e Jesus foi vencedor. O inimigo caiu por terra e Jesus foi vencedor. Aí nós cantamos esse hino. Meu pai pegou o violão. Na época, como tem muito tempo, eu tenho um vídeo dele gravado, tá até nesse canal, tocando banjo, então eu não lembro se foi cavaquinho, se foi banjo, se foi violão. Mas eu sei que ele dedilhou ali, demorou mais ou menos uns 5 a 10 minutos dedilhando para achar as notas certas. E ele fez. Naquela época não é como agora, né? Que tinha celular, que tem câmera, tudo. E infelizmente eu não consegui gravar. Mas ficou tão bonito ele cantando. Aí há pouco tempo, né? Ele, antes de partir, minha irmã, minha sobrinha, meu irmão e a esposa foram lá visitar ele. Aí ele pegou o banjo, cantou o hino da harpa tão maravilhoso. Aí, graças a Deus, eles mandaram para mim e eu consegui, né, colocar no TikTok, no YouTube, em vários canais, né? Porque ele estava cantando um hino tão bonito, não podia perder. E para a glória de Deus, várias pessoas já viram ali esse vídeo, né? Minha mãe também, quando cantava, ela não gostava de ser filmada quando não estava arrumada, né? Mas às vezes ela ficava tão emocionada com o hino que Deus dava a ela, que ela corria para cantar. Às vezes ela estava com papel ali ensaiando, ela ficava sempre ligada. Sempre quando eu filmava ela, ouvia ela estava com um papelzinho do lado que Deus dava o hino a ela. Ela escreveu. Na nossa família ela foi a primeira a ter o dom de compor, né, os hinos. Deus já dá ela a melodia completinha. Aí de repente eu comecei também a orar a Deus para ele me dar hino. E ele começou a me dar hino também. Aí eu comecei a gravar, né, muitos hinos. Certo dia eu estava conversando com um irmão na rua. Aí ele falou assim: irmão, eu sei quem você é, eu vejo você cantando na internet. Aí eu falei: para a glória do Senhor Jesus, né? Porque eu não imaginaria que alguém ia me falar uma coisa dessa. Uma vez eu cheguei na igreja, o irmão estava cantando o meu hino, aí eu comecei a me arrepiar. Aí eu falei assim: ué, eu estou conhecendo esse hino. Cheguei e fiquei até arrepiado. É impressionante como é que Deus confirma, né? O dom, né? Que eu sonhei que eu estava numa rua, aí tinha 2 anjos, um do lado esquerdo e um do lado direito, cantando um hino. E eu no meio ali.
escutando e querendo decorar aquele hino. Era um hino tão bonito, eu querendo decorar para quando acordasse, cantar aquele hino. Aí dali para cá, há muitos anos já isso, eu comecei a cantar. Do nada Deus me dá aquele hino assim, eu começava a cantar. É só ficar na posição que Deus manda a benção, né? Eu gosto muito de cantar, de evangelizar, de pregar, de ensinar. Nos anos 90 eu era professor da escola dominical, gostava muito de ensinar. Com muita dificuldade eu consegui dar algumas aulas, porque aqueles que têm chamado verdadeiro, ele costuma sofrer mais para manter o ministério, né? Minha mãe gostava muito de cantar, mas as oportunidades que ela tinha às vezes era para orar, pregar. Mas pela misericórdia do Senhor, ela conseguiu ter um ministério bem completo, né? Que ela foi tesoureira, era uma das irmãs da mesa de oração. Ela gostava muito de dar as cartinhas, né? Das festividades da igreja para os varões que vinham aqui em casa, ou para as varoas, né? Principalmente os pastores. Ela gostava muito de entregar as cartinhas, eu achava tão bonito. Ela era tesoureira, ela era cantora, pregadora. Aqui nesse perfil tem. No meu perfil tem ela pregando, tem ela cantando. Uma mulher de Deus mesmo. Ungida. Que tinha um irmão que... Tem um irmão, né, um pastor que ele é maestro. Aí ele falou assim, olha, a irmã tem a voz ungida mesmo para cantar. E canta direitinho o tom. E a gente nunca fez curso de música, né? Nosso dom é de Deus mesmo, que Deus nos dá. Aí a gente canta para a glória do Senhor, né? Nunca cobrei para pregar, nunca cobrei para cantar, nunca cobrei para nada. Como eu disse na live de ontem, pela misericórdia do Senhor, tenho dado meus dízimos, pago meus votos. Se eu pegar o voto, eu pago. Tenho feito também votos na Aldeia Reviver também. Tem um carnê que inclusive está sumido, eu vou ter que pagar esse mês de algum jeito. Um QR Code, alguma coisa, porque eu não sei onde foi parar meu carnê. A gente fez voto para evangelizar no ônibus, né, na feira. As coisas vão apertando, a gente vai fazendo voto, né? E Deus falou comigo, eu fiz a minha parte, agora você faz a sua. Então, Ele curou, libertou, transformou. Tem voto que eu ainda nem paguei, mas eu vou encomendar os folhetos, se Deus quiser. Vou sair no campo para pagar o voto. Tem voto até para São Paulo que eu tenho que ir para pagar, porque a gente vai clamando o Senhor, Deus vai tendo misericórdia. Eu me lembro que teve um varão que ele estava para morrer com uma ferida mortal, e Deus levou o profeta na casa dele e falou assim, olha, arruma tuas coisas, porque você vai partir. Falou e foi embora, né, o profeta. Aí aquele varão virou para a parede chorando, que ele estava deitado na cama, né, virou para a parede chorando e lembrando o Senhor das ações benéficas que ele tinha feito, né? Aí Deus mandou o profeta voltar do meio do caminho, o Espírito de Deus mandou ele voltar do caminho e falar, olha, diz para ele que eu vou dar mais 15 anos aí. Glória a Deus. Como a gente já conhece a maravilha que é nosso Deus, né? Eu creio que aquele varão ganhou muito mais do que 15 depois que as lágrimas desceram de novo. Como eu sempre falo, tem um livro, Divina Revelação do Céu, e aquele livro é impressionante. Eu cheguei a sonhar com essa filha e tudo. Aquele livro diz que quando a gente chora, porque está necessitando de alguma coisa, já não aguenta mais de sofrer, aí os anjos vêm e recolhem a nossa lágrima, e aquelas lágrimas se transformam em letras, e ele passa na frente da fila no céu, e para Deus atender na frente os pedidos dos que choraram, né? Eu conheço um varão que ele chora de uma forma que eu nunca vi ninguém chorar igual ele chora. Aí eu falei assim, varão, eu tenho certeza absoluta que Deus vai te dar a vitória, porque com essas lágrimas que você está chorando, já deve ter chegado no céu há muito tempo. Por mais que a gente brinque tudo com os amigos, a gente sabe quando é a hora certa de falar as coisas, né?
E olha, Deus mudou a vida desse varão. Deus está mandando falar claramente do que eu estou falando. Esse varão separou da esposa. Ela não quis mais ele. Aí ele mandou um vídeo para mim chorando tanto, desesperado, que chega dava dó. Aí eu falei para ele, olha, Deus vai mudar a tua vida, vai te dar a vitória, que essas lágrimas que você está chorando não é em vão não. Porque como eu já tinha visto, né, nesse livro, que quem chora as lágrimas passa na frente da fila, né? Deus mudou a vida dele, mudou de bairro. Ele mandou até a foto da varoa, antes dele ficar com ela, né, ele mandou a foto. Aí eu falei, varão, para ficar sofrendo assim, você vai na direção de Deus, que Deus vai dar a vitória. Aí ele tá com essa menina já tem bastante tempo já. Ela nunca teve filho, quando foi agora ele disse que ela estava grávida, né? Enfim, né? Mudou completamente a vida dele, ele tá bem, tá feliz para lá. Mas na verdade o projeto, né, do que eu tô falando aqui, é que tudo que a gente pede a Deus, ele faz por nós, né? A gente tem que ser humilde, né? Pedir misericórdia ao Senhor, né? Para que Deus venha nos atender. E Jesus, ele sabe tudo o que acontece com a igreja na terra. O Senhor Jesus falou uma vez que tinha dois varões orando na rua, né? Um clamava pedindo misericórdia, né, pelos pecados, pedindo a Deus para perdoar, para dar vitória, e o outro ficava se gabando, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz isso, fiz aquilo. Aí Jesus falou que aquele que se humilhou saiu justificado. Então que a gente venha botar nosso joelho no chão, né? Tem uma hora que a gente tem que parar, né? E analisar o que a gente está fazendo para poder pedir perdão e não fazer mais. Nabucodonosor, ele era um homem que eu estive lendo aqui sobre essa passagem de Davi, Daniel, aliás, e nós vemos ali que Nabucodonosor, ele se gabava, né, das coisas que ele tinha conquistado, que ele achava que ele que fez tudo lá no reino. E Deus levou o profeta lá e falou para ele, olha, você para de ficar se gabando aí dessas coisas, porque Deus não está aprovando. Passou e falou que ele ia passar por uma prova que demoraria algumas estações, né? Aí teve um dia que ele estava assim no segundo andar olhando para as coisas. Aí falou que ele que tinha construído aquilo tudo ali. Aí aquela voz falou, né? Passou de ti o reino. Aí o coração dele foi trocado. Ele ficou lá no meio dos boi comendo mato. Mas a profecia dizia que quando passasse aqueles tempos ele ia voltar, né, para o reinado dele. Aí ele glorificou a Deus, né? Quando terminou aquela prova ali no meio do mato, ele olhou para cima e glorificou a Deus. Ele entendeu que Deus realmente, né, estava no controle de tudo. Porque às vezes a pessoa pensa que ela que está no controle, né? É onde que dá o problema, né? Mas quando a gente entende que Jesus falou o que para Herodes? Herodes queria que Jesus falasse. E Jesus ficou calado e ele falou, você não sabe que eu posso te condenar ou posso te soltar? Aí Jesus falou para ele, nada tu terias se de cima não fosse te dado. Tudo que nós temos vem da parte do nosso Deus, amém? Então, nós vemos aqui em Daniel, no livro de Daniel, no capítulo 4 de Daniel, né? Eu estive lendo todos os capítulos de Daniel aqui nessas lives que eu tenho feito. Eu li todos os capítulos de Jonas, eu li todos os capítulos de Daniel. Então, quando eu estou falando aqui, é porque a gente já leu aqui nas lives, né? É como se essa aula já tivesse sido passada. Agora a gente está na aula do 1 Coríntios. Eu já li o 1, o 2, o 3, hoje nós vamos ler o 4. Mas agora nós estamos falando a respeito da soberba do rei Nabucodonosor, né? Aí no capítulo 4 de Daniel fala o edito do rei, o seu sonho de uma árvore grande e a sua loucura, né? Então, aqui diz, né, que ele
continuou naquela soberba dele e se cumpriu, né, a palavra. Cresceu pelo nele, ele cresceu unha e ele ficou lá comendo, o coração dele foi mudado, ele ficou comendo mato lá, junto com os boi. Aí no versículo 34 diante eu vou ler aqui. Daniel capítulo 4, versículo 34 em diante. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra não há quem possa estorvar sua mão, e lhe diga: o que fazes? No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade, e os seus juízos, e pode humilhar aos que andam em soberba. Nabucodonosor andou em soberba e foi humilhado, né? Mas o profeta falou: olha, vai passar tantas estações e você vai voltar para casa e o teu reino vai voltar para você. Foi uma interpretação do sonho, né? E realmente, quando nós vemos aqui, quando chega no versículo 34 de Daniel, do capítulo 4, a gente vê quando ele recobra o sentido, porque o coração dele foi mudado para de animal. Então Nabucodonosor ficou no mato, né, largado igual um louco, né? Por isso que a Bíblia fala aqui no capítulo 4, em cima, no texto diz: o edito do rei, o seu sonho de uma árvore grande e a sua loucura. Ou seja, a Bíblia diz que o coração dele ia ser mudado, e aí realmente aconteceu, o coração dele mudou, ele ficou lá comendo capim junto com os boi, né? Mas quando aquilo terminou, conforme a palavra do Senhor falou que era tanto tempo, quando terminou ele voltou à realidade de novo, né? E ele disse aqui no capítulo, no mesmo capítulo 4, versículo 37, agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Jesus uma vez falou que as pessoas erravam porque não conheciam as Escrituras. Toda a história da humanidade, pelo menos uma parte delas, está escrito na Bíblia. Eu vi um testemunho de um irmão que foi arrebatado e o nome do anjo, ele não reconheceu aquele nome como não estando na Bíblia, o nome daquele anjo. Aí o anjo falou para ele assim: olha, nem tudo está nas Escrituras. As Escrituras são apenas um ponto de referência para que o homem venha a ser salvo, né? Venha ter um conhecimento de Deus. Mas é milhares e milhares de vezes mais do que a gente tem visto na Bíblia a bondade do Senhor, né? Porque um varão que vem na terra e cura mais de 5.000 pessoas, né? E a Bíblia diz que todos os que se aproximaram saíram curados, até aquela mulher do fluxo de sangue que tocou nele, saiu virtude dele sem ele estar vendo, e ela foi curada. Você imagina a boa intenção dele. Glória a Deus, aleluia, né? Então, nós vamos ler aqui no capítulo 4 de 1 Coríntios, que essa semana eu estive fazendo a live de Jonas, li todos os capítulos de Daniel. Agora nós estamos lendo todos os capítulos do 1 Coríntios, né? Já li o 1, 2, o 3, agora hoje nós vamos ler o 4, que seria a quarta live, né?
do capítulo 4 de... É o capítulo 4 de 1 Coríntios, nós vamos ler hoje. Já lemos o 1, 2 e o 3 e hoje é o 4. Os ministros e despenseiros dos mistérios de Deus. Amém? Mistério profundo. Os ministros e dispenseiro dos mistérios de Deus. Em nome de Jesus Cristo, né, que o Senhor venha tomar o primeiro lugar, nos abençoar, nos iluminar, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Irmãos, o Senhor, Ele tem nos mantido acordados, né? Já tem acho que 3 semanas. Porque a nossa vida espiritual, quem cuida é Deus, né? Então, nós, pela misericórdia, estamos sempre na dependência do Senhor. E temos que ser grato a Deus, né? Pelas coisas que Ele tem feito nas nossas vidas. Quando a gente está na direção do Senhor, tudo que acontece na nossa vida é na direção do Senhor Jesus. O capítulo 3 de 1 Coríntios diz: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Essa foi a live de ontem, né? Esse é um dos caminhos que Deus nos mostrou, nos colocou, né? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém? Agora nós vamos ler, né, o motivo da nossa live de hoje, dessa semana, que é 1 Coríntios, capítulo 4. O tema é os ministros e dispenseiro dos mistérios de Deus. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Ainda lendo no mesmo capítulo 4, a vanglória dos coríntios, a humanidade. A vanglória dos coríntios, a humildade e autoridade do apóstolo. Continuando ainda no capítulo 4, versículo 6. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e ao Apolo, por amor de vós, para que em vós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a falar a favor de um contra o outro. Porque quem te diferença? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebes, por que te glorias como se não houvera recebido? Nós até falamos sobre isso aqui, né? Nada tu terias se de cima não fosse te dado, né? Agora a confirmação de um versículo que eu não tinha nem lido ainda, capítulo 4 de 1 Coríntios, versículo 7. Porque quem te diferencia... Esse mistério é profundo. Porque quem te diferença? E que tens tu que não tenhas recebido? E
Se o recebeste, por que te glorias como se não houvesse recebido? Teve uma irmã que tinha perdido uns bebês e o anjo levou ela no céu, né? Para mostrar os dons espirituais, né, ali que a gente recebe na terra. Então até os dons, né, a Bíblia fala, pediu os melhores dons, principalmente o de profetizar. Então quando a gente vê uma pessoa profetizando, vê uma pessoa fazendo algo para Deus, ela recebeu aquele dom, não é dela, ela recebeu aquele dom. E teve uma irmã que foi no céu, ela disse que o anjo mostrou ela uma sala com várias caixinhas e tinha uma pedra muito bonita naquelas caixinhas. E o anjo falou, essa pedrinha aqui é um dom que eu dou. Se a pessoa não usar, eu pego essa pedrinha e dou para outro crente, né, para outro cristão. Então a gente tem que desenterrar os dons, né, irmão, para poder o Senhor cada vez mais nos dar mais dons, né? Já estás fartos? Já estás ricos? Sem nós reinais? E prouver a Deus reinasseis, para que também nós reinemos convosco. Já estou lendo 4:8, agora vou para o 4:9 de 1 Coríntios. Porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede e estamos nus e recebemos bofetadas e não temos pousada certa. Esse trecho aqui das Escrituras é um mistério profundo, né? Para os irmãos ver que hoje em dia as pessoas querem glamour, né, quer ser o tal, não passou pela arena dos leões, né? Aí quer vender o nome de Cristo, quer ser o tal, e quer ser isso, quer ser aquilo. Mas os apóstolos pagaram preço também para ter o nome que eles tinham, e que eles têm até hoje, né? Aqui diz no versículo 18, nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis, né? Glória a Deus. O versículo 11 do capítulo 4. Até esta presente hora, sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. Às vezes as pessoas ficam cantando que nós somos semente, né, dessas árvores aí que sofreram, né, deram a vida, né, porque diz a história que a maior parte dos profetas, dos apóstolos, né, tiveram seu fim na terra de uma forma inesperada, né, mas pela misericórdia de Deus, né, a chave da morte e do inferno está na mão de Jesus, né, e nós temos essa esperança dessa misericórdia sobre as nossas vidas, né? Porque viver sem esperança é uma coisa terrível. Mas quando a gente sabe quem é Jesus, né? O seu amor, sua misericórdia, saber que Ele é Salvador, né? Ele é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós podemos dizer que temos um Senhor e um Salvador, porque quando a gente sair do corpo, as misericórdias do Senhor vão estar sobre nós, em nome de Jesus Cristo, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Assim eu creio, né? Que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. E no versículo 12 do mesmo capítulo 4. E nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos, até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoestro-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivesses 10.000 aios em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, porque eu pelo Evangelho,
vos gerei em Cristo. Está vendo que eu estava falando da semente? Por essa causa vos mandei Timóteo, que é o meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve, e então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em virtude. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Essa palavra que nós estamos lendo aqui no versículo capítulo 4 de 1 Coríntios 19 é um mistério profundo. Por quê? Aqui diz, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Quando o Senhor Jesus andou na terra, as pessoas se atropelavam para tentar chegar perto de Jesus, era mais de 5.000 pessoas ali, e essa mulher do fluxo de sangue já tinha gasto todo o dinheiro dela com os médicos, pensou com ela, se eu somente tocar nele eu vou ficar curado. E quando ela tocou em Jesus, a virtude de Jesus saiu e ela foi curada. E Jesus virou e falou para eles, para os discípulos que ficavam em volta, né? Quem me tocou? Aí os discípulos disseram, mas uma multidão dessa que te aperta e tu queres saber quem te tocou? Aí ele falou, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Glorificado é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E essa noite nós fomos convidados a andar em virtude do Espírito Santo fazendo a obra, como diz lá em Atos capítulo 2, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. Eu estive falando aqui sobre as virgens loucas, né? E as virgens sábias. As virgens sábias, elas tinham o azeite, mas as loucas não tinham. E quando o noivo chamou, elas correram até as sábias, me dá um pouco do vosso azeite, porque senão a nossa lamparina vai apagar. E a gente não vai conseguir chegar até o noivo. E elas foram e falaram, olha, se nós dermos do nosso azeite para vocês, a nossa lamparina também vai apagar, vai ficar vocês e eu também sem azeite e não vamos conseguir chegar até o noivo. Aí elas entraram, né, na boda e a porta fechou. Aí por último chegou aquelas as virgens loucas, mas aí a porta já estava fechada e elas ficaram batendo. Aí ele falou, não vos conheço. Então o Espírito de Deus que em nós habita, como nós lemos aqui, né? Vou ler o versículo de novo, capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, o templo aqui fala o corpo, né? O corpo da pessoa é um templo. O Senhor Jesus, quando viu que o povo estava lá vendendo coisas no templo, a Bíblia diz que ele expulsou todo mundo do templo e falou, em 3 dias eu destruo esse templo e reconstruo. Eles pensaram que Jesus estava falando do templo de pedra, né? Mas ele estava falando do próprio corpo dele. E com 3 dias Jesus ressuscitou, né? E eles ainda acusavam Jesus quando estava na cruz. Você não disse que o templo ia ser destruído, mas ele estava falando do próprio corpo dele, entendeu? Então, foi uma maravilha, né? Fazer esse estudo dessa palavra, capítulo 4 de 1 Coríntios. Aí no versículo 20 do capítulo 4 diz, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Mas muitas igrejas, né, elas não têm essa unção, né, esse fogo. Elas são igrejas que... Igrejas não, então igreja não, porque nós somos a igreja. Elas são igrejas que não
não consiste naquela virtude, né, que nós vemos Jesus tinha, né, que Jesus saía curando, batizando, libertando, transformando, fazendo aquela pregação com autoridade. Muita gente vai ali lento, né, ali levando. Mas a Bíblia diz que quem não come legume para não criticar quem não come, né? Então a obra do Senhor vai ser feita do mesmo jeito. Porque eles avisaram para Jesus que tinha uns pessoal pregando, fazendo a obra, mas não estava seguindo João. Ele falou: quem não é contra mim, é por mim. Então deixa ele fazer a obra lá. Então, cada um com a sua sabedoria, né? E Jesus está perto de voltar. Eu sonhei que passou uns relâmpagos vermelhos no céu, né? Eu estava olhando, era de manhã cedinho, olhei para o céu, vi aqueles relâmpagos passando, vermelho como sangue. Aí, de repente, depois que o relâmpago passou, cantou um coral no céu, de ponta a ponta no céu, aquele coral cantando aquela voz feminina, como se fossem as irmãs naquelas igrejas grandes, que tem aquele coral grande, cantando. O céu inteiro cantou, aquele coral cantando, uma voz linda. Aí eu botei as duas mãos na cabeça e falei: Jesus voltou. E que nós possamos estar, né, andando na virtude, né, andando com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai arrebatar a igreja. A igreja tem que estar ligada, né? Porque quando a trombeta soar, o Espírito Santo vai ouvir e vai saber, glória a Deus, aleluia, que é a hora de subir com a igreja, né? O Espírito Santo é o o que vai nos levar, né, para a glória. Filipe, deixa eu achar o nome do Filipe aqui, para a gente ver se acha a hora que o Espírito Santo arrebatou ele. FE. Na minha Bíblia de Estudo Pentecostal tem um dicionáriozinho e a gente pode tentar achar. Felipe. Tentar achar o nome do Felipe aqui para ver a hora que ele foi arrebatado. Felipe. Felipe. Agora eu não sei se é com E ou com I, Felipe. Bom, eu gosto de... E Felipe fica em Mateus, fica em João. O evangelista, Atos 8:5. Vamos ler vamos ler em Atos capítulo 8, versículo 40. Pra gente, eu falo tanto de Filipe aqui, né? E é bom falar sobre o Espírito Santo. Está dentro do texto do que nós estamos falando, né? Na batalha contra o mal. Filipe é capítulo 8 de Atos, versículo 26 em diante. Glória a Deus. Aleluia. Filipe, capítulo 8, versículo... Atos, capítulo 8, versículo 26 em diante. Fala Filipe e o eunuco etíope. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías.
E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. Versículo 29. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes o que lês? E ele disse: como poderei entender, se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está tudo... Oh, meu pai! Versículo 32, do mesmo capítulo 8 de Atos. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Nós até falamos sobre isso, né, hoje, que o varão falou para Jesus: tu não sabe que eu posso te condenar ou te salvar? Aí Jesus falou: nada tu teria se de cima não fosse te dado. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te de quem diz isto o profeta, desse mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, glória a Deus, aleluia, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Como eu sempre falo aqui, o Espírito Santo que vai arrebatar a igreja, aí a pessoa até poderia falar: mas da onde que ele tirou isso? Eu tirei da Bíblia, né? Viu aqui que nós lemos aqui no versículo 39? E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Amém? E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou em Cesareia. Então ele estava em Gaza, né? E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Glória a Deus. Então nós vemos aqui essa esperança, né? Tem um hino que fala: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã. Jesus sim vem. Vamos ver aqui. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. Vamos ver o hino 300, o que fala. Hino 300, nossa esperança. Jesus sim vem, do céu em glória ele vem, ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus. Jesus em breve vem.
Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus, né? Glória a Deus. Tá detectando uma estabilidade na live, diz que a live vai terminar. Mas nós estamos na direção do Senhor Jesus e a vitória é nossa pelo sangue de Cristo. Graças a Deus. O Senhor Jesus está na frente da peleja. Hino 300 da harpa cristã. Jesus sim vem, do céu em glória ele vem, ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã. Jesus sim vem, os mortos esperando estão o grande momento da ressurreição. E do sepulcro em breve se levantarão, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. Aleluia. Eu vou terminar essa live no capítulo 3 de 1 Coríntios. Tem alguma coisa no meu nariz e enquanto não sair, só Deus sabe quando que eu vou parar de espirrar, né? Ó, hoje nós estamos na quarta live, né, que é 1 Coríntios capítulo 4, mas nós estivemos falando aqui sobre o arrebatamento, sobre o Espírito Santo, sobre Filipe, né, em Atos capítulo 8, que foi arrebatado pelo Espírito Santo, e que nós concluímos que o Espírito Santo vai arrebatar aqueles que estão com azeite ali em dia, né? Que nós falamos sobre a virgem louca e a virgem sábia. Que a virgem sábia tinha o quê? O azeite, né? Que é o Espírito Santo, que é santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, vai ser o que nós vamos encerrar nossa live hoje. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Amém? O templo de Deus que sois vós é santo. Nós lemos em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Amém? 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. Deixa anotado aí na tábua do coração. Deus abençoe. Até amanhã. Até daqui a pouquinho. Já tentei desligar aqui 2 ou 3 vezes. Agora vamos aguardar aqui a benção. Entender que eu estou desligando. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã. Jesus sim vem.